Quais são os alimentos inflamatórios e anti-inflamatórios? Se você acha que está se alimentando bem, mas vive cansada, inchada, com dificuldade para emagrecer, um intestino preso, uma pele ruim, queda de cabelo, vou te falar uma coisa que pode mudar completamente a sua visão. Você pode estar comendo alimentos inflamatórios todos os dias e sem saber. E antes de continuar, deixa eu me apresentar para você. Eu sou médica Luciana Lavigne, eu tenho mestrado em Ciências da Saúde, eu tenho pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa e pós-graduação em Gastroenterologia Funcional e Metabolômica. E aqui eu te explico saúde de uma forma que eu conecto metabolismo, hormônios e estilo de vida de uma forma prática. Agora deixa eu te explicar. Você já parou para pensar que não é só sobre calorias dos alimentos, mas sobre o tipo, a qualidade do alimento que você coloca no seu corpo? Porque existem alimentos que inflamam o seu organismo todos os dias, silenciosamente, e você nem percebe. Não fique achando que muitas vezes você come e já tem sintoma, não. Às vezes você não vai perceber. Essa inflamação é o que está por trás de grande parte dos sintomas que você sente hoje, que começam a aparecer com o tempo. O que são alimentos inflamatórios? São aqueles que geram um desequilíbrio metabólico, que aumentam os picos de glicose, que é o açúcar, desregulam a insulina, alteram a microbiota do intestino, que são os micro-organismos que vivem lá, que são importantíssimos, que equilibram o intestino, e começa a ativar esses alimentos processos inflamatórios no corpo. E quais são eles? Açúcar é um dos principais. Açúcar em excesso aumenta a inflamação, aumenta a resistência à insulina, favorece o quê? O acúmulo de gordura e desregula completamente o metabolismo, porque o excesso de açúcar que seu corpo não vai usar, ele estoca em forma de gordura. Farinhas refinadas entram no mesmo grupo. Pão branco, bolo, biscoito, massas, tudo isso se comporta como açúcar no seu corpo, vira açúcar. Ultraprocessado, nem se fala, alimentos cheios de aditivos químicos, conservantes, corantes, realçadores de sabor como glutamato monossódico. O seu corpo ele não reconhece esses alimentos e ativa o sistema imunológico, gera inflamação crônica. Óleos vegetais refinados, quais são? Soja, milho, canola, óleo de palma, também são altamente inflamatórios. Óleo de girassol, por quê? Porque eles passam por processos industriais e são ricos em ômega 6 em excesso, que favorece a inflamação crônica. O ômega 6 tem que estar equilibrado. Esses óleos são cheios de ômega 6 e isso gera um desequilíbrio no corpo, esse excesso de ômega 6. Então muita gente acha que está comendo saudável, mas esquece do óleo todo dia no almoço, no jantar, que usa para fazer a comida. Então usa esses óleos todos os dias, é extremamente danoso. Presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui já muda o jogo. Não é só o que você come de errado, é o que você deixa de comer certo. Porque existem alimentos anti-inflamatórios que ajudam o seu corpo a voltar ao equilíbrio. E aqui é o que a maioria das pessoas falha. Proteína de qualidade, carne, frango, peixe, ovos, ajuda a estabilizar a glicose, melhora a saciedade, preserva a massa muscular. E a pergunta, né? E o leite de vaca? O leite de vaca é inflamatório para a maioria das pessoas. Existem trabalhos que mostram que próximo a 0% dos latino-americanos digerem bem o leite. O leite tem a proteína caseína, que tem uma digestão muito difícil, então não consegue digerir bem aquele alimento. Sobra alimento ali. E aquilo ali é usado pela microbiota intestinal para fermentar, isso gera inflamação intestinal. Então parem de consumir alimentos zero lactose achando que estão comendo alimento saudável. Porque é zero lactose, mas ainda assim tem a caseína. A lactose é o açúcar do leite, a caseína é a proteína. Então quando você consome um produto zero lactose, você só tirou o açúcar. Então voltando à proteína. Já falei as proteínas que melhoram a saciedade, preservam a massa muscular. Gorduras boas. Quais são as gorduras boas? Falei de todas as gorduras ruins, né? As boas, azeite de oliva, abacate, castanhas, coco. As gorduras saturadas da carne, sim. Parem de achar que as gorduras saturadas, como a banha de porco, sebo bovino, podem ser usadas para cozinhar sim. Você pode comer carne de porco. A gordura saturada não é a grande vilã, e sim o excesso de carboidrato. Inclusive, os Estados Unidos, aquele país cheio de pacientes com diabetes, com obesidade, acabaram de mudar a pirâmide alimentar, aquela pirâmide rica em carboidrato que demonizava a gordura saturada. Existia uma inversão por muito tempo que adoeceu a população. Hoje em dia, o que eles começaram a defender? Qual foi a mudança da pirâmide alimentar? Começaram a aumentar a quantidade de proteínas e gorduras e diminuir os carboidratos, uma coisa que a gente já fala aqui há muito tempo. O problema é o excesso de carboidratos, de industrializados. Então sim, gorduras boas, como azeite, abacate, castanha, coco, tem efeito anti-inflamatório, ajuda no equilíbrio hormonal, pode usar também banha de porco, sebo bovino e tirem os óleos vegetais, de canola, de girassol, de milho, óleo vegetal refinado não. Vegetais, sim, principalmente os mais verdes, ricos em fibras, vitaminas, antioxidantes, que ajudam a reduzir a inflamação. Temperos naturais como cúrcuma, gengibre e alho têm compostos bioativos que têm ação anti-inflamatória potente. Então, use o que a natureza dá, o que a terra dá. Se esse conteúdo já começou a abrir a sua mente aí, já aproveita e se inscreva no canal, porque aqui você aprende saúde de verdade,
aplicada no seu dia a dia sem achismo. Agora uma coisa importante. Inflamação não é só sobre o alimento isolado, é sobre o padrão alimentar que você mantém todos os dias. Não adianta comer uma salada e no restante do dia você come açúcar, farinha, ultraprocessado. Primeiro que uma salada não sustenta ninguém, não tem nada de proteína ali. E aí você se enche de outras coisas, você come alface achando que tá saudável. O corpo responde ao conjunto. E aqui entra um dos pontos mais importantes dessa medicina funcional. O intestino. Grande parte da inflamação começa no intestino. Quando você consome alimentos inflamatórios com frequência, você altera a sua microbiota, aumenta a permeabilidade intestinal e isso ativa a inflamação crônica no corpo. E aí começam os sintomas. Inchaço, cansaço, dificuldade para emagrecer, alterações hormonais. O intestino ele é um órgão central. Se você tem prisão de ventre e tem outros sintomas, você tem que começar pelo tratamento da alimentação e do intestino. Um ponto importante com você aqui que eu tenho que falar. Eu sei que muita gente se perde aqui. Não adianta saber tudo isso e não conseguir aplicar no dia a dia. Então eu criei um programa de desinflamação. Lá dentro eu organizo tudo pra você não ficar perdida, não ficar sozinha. Então temos cardápios prontos, não para você ficar dependente de cardápio, é para você aprender a comer, qual a alimentação certa, qual a rotina ideal, sono, como que a gente tem que equilibrar o sono, como suplementar do jeito certo. Então isso é importante. Porque o que trava a maioria das pessoas é a falta de informação, a falta de direção. Um ponto importante, inflamação está diretamente ligada à resistência à insulina. O que a insulina faz? Entrou açúcar no seu corpo, ela pega o açúcar do que está ali no sangue e leva para a célula para gerar energia. Quando você consome alimentos inflamatórios, você começa a ter pico de glicose. Aí você vai ter pico de açúcar, aí quem sobe junto para pegar aquela glicose e levar para a célula, pico de insulina. Só que esse pico de insulina não é bom, isso bloqueia a queima de gordura. Então não adianta você querer emagrecer e você manter um padrão inflamatório. A pessoa acha que está fazendo dieta, mas continua inflamada pela qualidade do alimento. Come pouco, mas come errado. E o corpo não responde bem. Então você tem que entender de uma forma muito clara, desinflamar não é sobre restrição extrema, é sobre uma escolha inteligente. É sobre trocar, ajustar, equilibrar. É sair do automático e começar a ter consciência do que você está colocando no seu prato. Aí quando você faz isso, aí sim o corpo responde melhor. Vai começar a sentir desinchar, melhorar a energia, intestino, pele, humor. Começa a perder a gordura de uma forma natural. Então a pergunta não é só quais alimentos são inflamatórios e anti-inflamatórios. A pergunta é como está o seu padrão alimentar hoje? Ele está favorecendo a inflamação ou essa diminuição da inflamação crônica? Então não é sobre perfeição, é sobre constância. É o que você faz todos os dias que define o seu resultado. Deixei o link do programa na descrição do vídeo.